A pobreza, ela é tão brutal e ela é tão eficiente num país que naturaliza ela, que as pessoas se acostumam com aquilo, sabe? E elas não conseguem viver, às vezes, com um pouco de acesso. No Projeto Quirino, a gente não faz pornô de violência, a gente não explora a dor pela dor. No podcast do Publish News dessa semana, teremos Aline Midley e Thiago Rogero. Aline é jornalista, apresentadora da Globo News e coautora de Marte à Favela, livro lançado pela editora Planeta. E Thiago, também jornalista, correspondente do The Guardian e criador do Projeto Quirino, podcast e também livro editado pela Fósforo. Eles conversam na casa Publish News na Flip 2025 e discutem a intersecção entre jornalismo e literatura, explorando como suas obras abordam a desigualdade e a história do Brasil. Eles enfatizam a importância da subjetividade, do sonho e da educação na luta contra a pobreza e o racismo. A conversa explora a importância da história negra no Brasil, discutindo como a narrativa da escravidão e a cultura africana são frequentemente apagadas. A Casa PN teve o patrocínio master de CBL, MVB e Transpo Express. Patrocínio de Abre Livros, Alta Books, Antroposófica, Bookwire, Dizal, Gráfica Viena, Labrador, Esquilo, S2 Consultoria e Livro. O apoio de Edições Sesc e Snell. Oferecimento de Happy Hours, MVB, Dizal, CBL e Esquilo. E este podcast é um oferecimento da MVB América Latina, Livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 383 do podcast do Publish News, do dia 11 de agosto de 2025, gravado no dia 2, na casa Publish News. Não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Aline Midley e Thiago Rogero. Gente, bom dia, que lugar aconchegante, vocês todos aqui juntinhos para ouvir a gente. Muito obrigada, Thiago, que prazer estar aqui com você. E essa coisa de fazer entrevista de mão dupla, Ricardo Arcon, né, para quem eu agradeço demais o convite, ele acabou fundindo minha cabeça, né, porque eu falei, como é que vai ser isso, né, como é que a gente vai se organizar para cruzar esses livros? Aí quando ele me convidou para estar com o Thiago, eu não sei se o Thiago sentiu a mesma coisa, eu pensei, caramba, mas como é que a gente vai cruzar essas duas obras, né? Como é que o Projeto Quirino se encontra com De Marte à Favela? Aí eu fui estudar, eu já tinha ouvido o podcast do Thiago, fui ler o livro, e eu vi que os livros se cruzam o tempo todo, né? De formas, isso me emocionou muito, porque de formas totalmente diferentes a gente passa um pouco pela história do Brasil, e explica por que o Brasil que a gente tem é o Brasil de hoje e como isso é uma escolha cotidiana. É a escolha cotidiana pela desigualdade, é a escolha cotidiana pelo racismo, é a escolha cotidiana por uma sociedade que naturaliza violências terríveis, né? E o livro do Thiago trata disso de uma forma memorável, com um trabalho historiográfico extremamente profundo e inédito no Brasil. E eu também, através de um projeto que também é inédito de combate à pobreza, trago essa perspectiva subjetiva dos empobrecidos brasileiros, né? Porque da mesma forma que não se tratam de escravos, são escravizados, não são pobres, são pessoas empobrecidas por esse sistema. Então também a gente vai reorganizando conceitos, né? E ler o Thiago, ler o Projeto Quirino agora em livro e ampliado, porque é o podcast, né? Ampliado, e eu vou começar a fazer essa primeira pergunta para ouvir o Thiago também, o quanto isso aqui são duas obras que falam de um Brasil, das escolhas que a gente faz e das escolhas que a gente não deve mais fazer, e das novas escolhas que nós podemos fazer, porque essa é uma escolha cotidiana. Então, agradecer, Thiago, pela sua presença, e eu acho que você pode também, enfim, fazer a sua apresentação, e te ouvir se você sentiu a mesma coisa quando você foi convidado pela Publish News a estar aqui comigo. Bom dia, é um prazer estar aqui com a Aline, que eu admiro tanto, e a gente não se conhecia ainda pessoalmente, né? Obrigado pelo convite, e dizer que eu senti a mesma coisa lendo o livro, e algo que para mim, fora, enfim, todos esses caminhos, né, que você já citou, algo que para mim é muito bonito nas duas obras,
e que eu falo muito quando eu falo sobre esses projetos afrocentrados dentro do jornalismo que eu fiz. Bom, enfim, além do fato de serem livros escritos por dois jornalistas negros de pele clara, que é uma experiência também única no Brasil. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, então são perspectivas que conversam e ao mesmo tempo, enfim, são diferentes e têm as suas especificidades, mas uma coisa que eles conversam, entre as coisas que eles conversam, que me deixa muito feliz, é que eu falo que o Projeto Quirino a gente não faz pornô de violência, a gente não explora a dor pela dor, porque as pessoas gostam de consumir coisa que seja violenta, que, né, por exemplo, aquela série que fez tanto sucesso na Netflix do Jeffrey Dahmer, aquele serial killer, né, que fazia coisas horríveis e tudo mais, as pessoas gostam disso e tal. E fazer isso sobre história de pessoas negras é algo que nós, pessoas negras, geralmente não fazemos, porque a gente vive isso, né? Os nossos vivem isso, os nossos amigos, nossos familiares vivem isso. Fora, enfim, não precisava necessariamente ser um amigo para a gente ter empatia pela pessoa e tudo mais. Mas existem muitas pessoas brancas que produzem coisas sobre pessoas negras que fazem pornô de violência, que exploram a dor pela dor, que tiram até a última gota ali de sangue. E esses dois livros são, enfim, são livros que expõem questões importantes, vitais, urgentes da nossa sociedade e que têm base na história do Brasil, mas que mostram, sobretudo, potências, né? Enfim, como solucionar os problemas, como pensar para frente, né? Enfim, como pensar o Brasil dos próximos anos. Então isso enfim, me tocou, assim, me chamou muita atenção quando eu estava lendo, enfim, o ótimo livro. E aí, enfim, acho que eu respondi um pouco, mas eu acho que antes de eu te fazer uma pergunta até sobre o processo do livro, acho que vale explicar, porque diz muito, e, enfim, não por acaso foi escrito como título, foi escolhido como título, mas eu queria que você explicasse o título do livro, assim, por que isso? Porque tem uma ideia que está intrinsecamente ligada à trajetória do Edu, né? E, enfim, a forma como ele pensa, as soluções que ele pensa. E essa coisa do Edu Lyra, né, que é uma figura durante o projeto do livro, foram 2 anos escrevendo, e o próprio Edu foi mudando a perspectiva dele. Eu sei que um ponto sensível para você também, ao fazer o livro, entender a relevância de fazer um livro já tendo o podcast, ampliar essa pesquisa e o olhar no livro, a coisa do documento, né? O livro, nos nossos casos, quando o jornalismo e a literatura se encontram, para enfrentar temas tão complexos e muitas vezes negligenciados no Brasil, o quanto escrever gera um outro processo de mergulho, de reflexão, e como isso vira um documento histórico, né? Então, assim, ouvindo o podcast do Tiago novamente com o Projeto Quirino e lendo o livro, eu tive a profundeza dos atravessamentos, ela é outra, sabe? E para a turma do Favela 3D, para a turma do Edu Lyra, para a turma da Gerando Falcões, foi exatamente a mesma coisa. Ter um livro, uma obra que pela primeira vez fala sobre o que eles têm tentado fazer ao longo dos 15 anos, que é combater pobreza no Brasil, principalmente jogando na cara da sociedade, da elite econômica, que eles têm uma culpa nisso, que eles têm que fazer alguma coisa a respeito disso, nem que seja só doando o seu dinheiro, né? Mas no final o que o Edu quer doar é que eles doem as suas consciências, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, não é só sobre dar o que você conquistou às custas de um Brasil que cresceu com sangue preto sendo derramado o tempo todo sem consciência, mas o que mais você pode dar? A sua consciência, né? Eu acho que o Projeto Quirino traz esse chamamento para todo mundo e o Favela 3D de alguma forma também. E a história de Marte, para ser breve aqui, o Edu Lyra tem uma provocação que eu acho genial. Para quem não conhece o trabalho do Edu, vale a pena. Eu acho que hoje é o maior empreendedor social do Brasil, e ele tem uma visão que é a seguinte: como é que a gente hoje está investindo tanto em exploração espacial, investindo tanto em foguetes, investindo tanto nesse tipo de tecnologia, não que não seja importante, eu acho que é muito importante também, mas antes de investir tanto nisso, como é que a gente não está investindo em tornar a Terra um lugar minimamente digno para todo mundo, né? Então essa provocação, a favela Marte, que é a primeira favela pilotada por esse projeto, foi renomeada de Favela Marte exatamente com essa provocação para a sociedade brasileira pensar e para o mundo pensar. Como é que a gente está querendo colonizar outro planeta com tanta coisa para ser resolvida aqui no campo do básico, né? No campo do que é mínimo para a dignidade humana. E nesse livro também eu aprendi que o contrário de pobreza não é riqueza, né? É dignidade. Esse conceito de dignidade humana, que eu achava que eu já conhecia muito, se ampliou muito fazendo esse trabalho de pesquisa, trazendo subjetividade para as pessoas. E eu acho que talvez o tema da subjetividade seja outro cruzamento muito forte entre as nossas obras, porque aqui eu mostro que as pessoas empobrecidas, majoritariamente pretas, elas sentem,
elas são seres subjetivos, elas têm sentimentos e muitas vezes as políticas de combate à pobreza clássicas não funcionam porque não olham para essas pessoas com a profundidade que elas têm. Elas viram uma massa única de pessoas que não têm o que comer, que moram em condições insalubres, geralmente em favelas, comunidades apartadas do restante das cidades, lugares para onde você não quer ir, ou se você tiver que passar, você vai passar rápido, levanta o vidro, né? No Rio de Janeiro eu vivo isso muito intensamente pela geografia da cidade, e a gente não enxerga essas pessoas, né? E o livro olha para cada uma delas, cada uma das famílias que são contadas nesse livro. Eu não conto de todas, porque são muitas, mas elas têm nome, elas têm uma história e elas têm efeitos psicológicos da pobreza que nunca são considerados em projetos sociais. Então, o livro trata muito disso o tempo todo. São pessoas que, acima de tudo, precisam ser olhadas nas suas subjetividades. E acho que o livro do Tiago, o Projeto Quirino em livro, traz isso de uma forma que eu acho que muitas vezes o podcast, pela experiência da escuta, não te leva com tanta força também, que é mostrar esses brasileiros pretos ao longo da história que construíram esse país, que não foram olhados, que não foram visibilizados, e que se não fosse por eles a gente não estaria aqui em diferentes aspectos, né, da cultura, da política. Então eu queria também voltar essa pergunta para você, Tiago. Onde é que a subjetividade entra na sua obra, no Projeto Quirino, se isso se ampliou de fato com o livro, colocando isso no papel, e o quanto olhar subjetivamente para a negritude no Brasil, para a negritude no mundo, mas no Brasil, quanto isso é fundamental para a gente entender esse caminho que nos trouxe até aqui e o que a gente não tem que fazer mais em termos de ignorar essa subjetividade preta. Para mim, esses projetos todos, o que eu fico pensando, o Projeto Quirino, para mim, ele é a terceira parte de uma trilogia de projetos jornalísticos afrocentrados que começa quando eu ainda estava no Jornal o Globo e lancei um podcast que chamava Negra Voz. Depois a gente lançou Vidas Negras, junto com a Rádio Novelo, que é um original Spotify, e depois o Projeto Quirino. E aí tudo isso começa e eu fico muito feliz para operar, muito feliz de ver como eles acabaram conquistando isso, mas eles começam para operar na dimensão do sonho, na dimensão da imaginação, na dimensão de cima. Inclusive tem uma parte na introdução que você fala isso do livro, da importância de operar também na dimensão do sonho, do poder sonhar e tal. Eu lembrei disso na mesma hora. Enfim, qual foi a minha experiência, talvez tenha sido a mesma da Aline, a experiência de muitas e muitas pessoas negras no Brasil quando estão na escola. Especialmente, né, de gerações mais para trás. Agora há alguns dispositivos e algumas coisas que têm melhorado isso, mas de forma geral ainda, de certa forma, isso continua, que enfim, uma criança negra na escola, quando ela tem aula de história, aí vai olhar todo o período da história do Brasil e tal, os grandes momentos da história do Brasil, ela não vai ver um rosto negro, assim. Ela vai ver, no máximo, a imagem, aquelas pinturas, né, ou, enfim, representações fotográficas lá de escravizados sendo torturados no tronco. E aí aquilo é apresentado assim só, né? Enfim, e aqui não é uma crítica aos professores, né? Pelo contrário, enfim, os professores são guerreiros e em geral não recebem a estrutura devida para poder fazer o trabalho tão importante que eles fazem, mas só exibe aquilo. Então, ela não é ensinada, por exemplo, que aquela pessoa que estava ali sendo escravizada no tronco, ela podia resistir, ela muito provavelmente estava resistindo de várias outras formas. Naquele momento ela estava sendo torturada. Mas naquele mesmo dia, por exemplo, ela poderia envenenar o senhor e matar o senhor envenenado. Ou ela poderia professar a própria fé dela, o que era proibido, e é uma forma de resistência. Ou ela poderia formar família, ela poderia ter a audácia de formar família, de compor uma família, o que também era proibido e era tentado, evitado a todo custo. Ela poderia, por exemplo, estar aprendendo a ler, o que era proibido para pessoas escravizadas. Não tinha aquela pessoa, mas enquanto tinha aquela pessoa, tinha várias outras pessoas, enfim, ela poderia, por exemplo, promover uma revolta num quilombo ou algo assim. Mas tinha várias outras pessoas negras que já tinham conquistado a própria liberdade, com muito custo, e era muito difícil. Eram os poucos casos que acontecia. Mas, por exemplo, no período da escravidão, período em que era legal escravizar uma pessoa, a primeira mulher brasileira a publicar um romance, publicou um romance e era uma mulher negra. E a gente não aprende isso na escola. No período da escravidão, houve um homem que ele nasce livre, um homem negro, nasce livre na Bahia, mas o pai dele era um homem branco, e o pai dele, em um determinado momento, decide vender ele como escravizado, que era ilegal, porque ele já nasceu livre, ele não poderia ser tornado escravizado em nenhum momento. A lei brasileira não previa isso. E esse menino é vendido, criança, chega em São Paulo,
ele descobre que ele era escravizado ilegalmente, ele aprende as leis que versavam sobre isso, consegue se libertar, e depois dele se libertar, ele não pensa só nele e começa a falar, cara, como eu, tem outras pessoas que estão sendo escravizadas ilegalmente. Aí ele liberta centenas de pessoas, ele vira um dos advogados mais importantes do Brasil, um dos jornalistas mais importantes do Brasil, um dos abolicionistas mais importantes do Brasil, o Luiz Gama. E a gente não aprende sobre isso na escola. Aí tem esses exemplos, né? Você tem uma mulher e um homem em 2 áreas específicas, mas tem outros. E por que é importante aprender sobre isso? Porque aí tem a possibilidade de sonhar. Porque aí a criança negra, ela não precisa sonhar em ser branca. Porque em alguma medida, algumas pessoas negras ou muitas pessoas negras passam por isso. Eu, na escola, eu olhava para o meu nariz e falava, pô, por que que eu não tenho o nariz dos meus fininhos, dos meus colegas brancos, que as meninas ficam mais interessadas por eles? Por que que o meu cabelo não é liso como dos meus colegas brancos e tal? Então, em vez de sonhar assim, eu ia olhar e falar assim, pô, não, eu quero sonhar em ser o Luiz Gama. Eu quero sonhar em ser a Maria Firmina dos Reis, eu quero sonhar em ser o Juliano Moreira, cientista. Então, a dimensão do sonho é muito importante. E isso a gente tentou muito fazer nesses projetos, assim, e eu fico muito feliz que tenha chegado à sala de aula. Inclusive, se houver professores aqui, tem uma versão do Projeto Quirino disponibilizada gratuitamente, uma forma de um curso de autoformação para professores que queiram usar em sala de aula e tal. O livro é muito útil para isso também, eu acho. Mas aí está no site da Fundação Itaú. Só jogar a escola, Fundação Itaú, Projeto Quirino, consegue acessar isso. E já voltaremos para a nossa conversa. O 4º encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos está chegando. E as inscrições estão esgotando rápido. Serão 3 dias de programação, com especialistas renomados em um ambiente propício para networking entre grandes profissionais do setor. O evento acontece de 20 a 22 de agosto, no Casa Grande Hotel Resort e Spa, no Guarujá, em São Paulo. Acesse o Simpla e busque pelo nome do evento, Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos 2025. Ou entre no site cbl.org.br e clique no banner. Mas é isso. Aí eu queria te perguntar, aproveitando esse trecho que você citou, como você operou no livro, como você vê também essa questão de, enfim, de toda essa potência, mas ao mesmo tempo de luta contra desigualdades que a Gerando Falcão faz e o Edu Lira faz, como você operou e como você busca operar também um pouco no seu trabalho diário, assim, do jornalismo, nessa dimensão do sonho e na dimensão subjetiva como um todo. Eu acho que começa por não naturalizar essas exclusões e essas violências, né? Então, diariamente na Globo News, para quem me acompanha no Jornal das 10, eu estou sempre muito atenta a dar nome para as pessoas e para os acontecimentos. Dar o nome certo, né? Porque a gente às vezes usa o verbo certo e às vezes usa o verbo errado, né? Então, determinadas violências a gente chama de abuso, né? Quando é tortura, né? Então, eu acho que cotidianamente o meu desafio é nominar as coisas, é ter coragem de falar sobre elas, legitimar o microfone que eu tenho o privilégio do acesso à educação que eu tive para ser uma voz importante e honrar também quem veio antes de mim. E acho que essa história do sonho, eu vou seguir nisso porque, de fato, isso é um ponto muito comum entre nós. Eu faço uma longa introdução no livro para falar um pouco de mim e do que me trouxe até esse projeto, porque o Edu Lira disse que me convidou, as razões que o levaram a isso, de chamar uma jornalista como eu para fazer um livro como esse. E o que fazer esse livro mexeu comigo também na minha formação, do que eu entendo sobre o Brasil e do porquê estamos aqui, né? Naturalizando que hoje 8 milhões de pessoas ainda passam fome no país. Né? Como é que a gente não está falando disso todos os dias? Como é que a gente não está falando sobre a violência que as mulheres sofrem todos os dias, majoritariamente mulheres pretas? Aproveitar até a presença da nossa querida Ana Paula Araújo, que está lançando um livro esse ano a respeito disso, né? Uma grande especialista nesse assunto, minha colega de Globo. Como é que a gente não fala disso todos os dias, do jeito também que a gente tem que falar, dando nome para essas pessoas e falando do porquê que isso acontece? Porque são violências que nascem de um processo histórico, né? E aí, olhando para o livro, para o sonho, nessa introdução que eu falo sobre o sonho, eu resgato uma conversa que eu tive com o Siddhartha Ribeiro durante a pandemia, em que a gente falou sobre a resistência do sonho durante a pandemia, ao vivo na Globo News, quando eu ficava 4, 5 horas ao vivo, noticiando a pandemia, noticiando incertezas a todo momento. Recentemente, eu entrevistei a Chimamanda Ngozi, que veio ao Brasil, a gente falou de sonho de novo. Aí eu entrevistei a Ana Maria Gonçalves, no dia que ela ganhou a cadeira da Belle, ela falando de sonho, eu percebi que esse negócio do sonho, realmente, eu tenho que começar a falar e pensar mais sobre ele, porque eu acho que sonhar ainda é um privilégio no Brasil, sabe? E não pode ser. E sonhar ainda é um privilégio, principalmente para determinados grupos que se sustentaram nos seus sonhos a partir do pesadelo
de grupos invisibilizados, né? Então, assim, sonhar não pode mais ser um privilégio. E as famílias que eu encontrei ao longo de 2 anos de trabalho, as famílias empobrecidas nas 4 comunidades que receberam inicialmente Favela 3D, são pessoas que nem entendem o que é sonhar, sabe? São pessoas muito embrutecidas pela vida. E em alguns casos, eu cito isso no livro, quando as famílias saem, Thiago, o pessoal que está aqui com a gente, quando as famílias, algumas saíram das suas casas, dos seus barracos, de uma vida toda e foram colocadas em casa de alvenaria, várias delas não se adaptaram. Elas não conseguiram lidar com uma parede de cimento, sabe? Aquilo era hostil para elas. A pobreza, ela é tão brutal e ela é tão eficiente num país que naturaliza ela, que as pessoas se acostumam com aquilo, sabe? E elas não conseguem viver, às vezes, com um pouco de acesso, sabe? Com um pouco de conforto. E por isso que o trabalho psicológico no livro foi muito importante, porque e continua sendo importante. Favela 3D tem dado resultado porque eles têm um investimento muito grande nas tendas da terapia, né? Quando eu cheguei na Favela Marte, Ribeirão, em São José do Rio Preto, estava acontecendo exatamente uma sessão dessa. Era uma lona gigantesca com várias psicólogas voluntárias que vieram de todo o estado de São Paulo fazer um trabalho inicial naquela ocasião. E elas vão lá todas as semanas para acompanhar cada uma das famílias que estão passando por essas transformações de ascensão, de mobilidade social. Acho que ascensão ainda não é a palavra, mas de uma pequena inicial mobilidade social para começar a ter um pouco de autoestima, para começar a ter desejos, entendeu? Para começar a entender que são direitos, né? A criação do pensamento crítico, a educação, o trabalho nas escolas do entorno das comunidades, trabalhar uma literatura que essas crianças entendam, porque elas também vão reproduzindo as violências e as naturalizações que as suas famílias, as gerações naturalizam. Então, assim, Dare to Dream, né? A Chimamanda fala muito isso. Ouse amar, né? E ouse sonhar, ouse querer as coisas. Então, eu acho que o livro perpassa muito sobre isso também e sobre o acesso ao conhecimento dessa história, sabe? São pessoas que não entendem porque elas chegaram naquele local, naquele momento da vida delas, daquela forma, sofrendo aquelas exclusões e muitas vezes se culpam o tempo todo. Eu ouvi de muitas mulheres que chefiam essas famílias com triplas jornadas, falando, não, mas assim, eu acho que eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, né, para eu merecer essa ascensão social. Não entende a lógica do sistema, né? Então, assim, é tão brutal você entender isso acompanhando por anos essas pessoas, que você vê que tudo começa realmente na escola, na falta de acesso a esse conhecimento de uma escola também, para quem consegue acessá-la, que não conta a nossa história devidamente, né. E eu queria te fazer essa pergunta: o que o livro vem te trazendo de novo em relação a isso, em relação a um livro que vem para educar também, né, que eu acho que é um livro também que tem que estar nas escolas brasileiras, o Projeto Quirino, e acho que Favela 3D também pode contribuir muito para isso. A gente quer fazer uma roda de viagens pelas escolas, brasileiras ainda, eu e o Edu, mas a agenda do homem é um pouco difícil. Ele passa a vida aí, o dia a dia, pedindo dinheiro e consciência das pessoas dentro e fora do Brasil. Mas como é que foi para você essa transição do podcast para o livro? O quanto isso te ampliou a relevância do seu trabalho e o quanto você acha que isso também pode contribuir para que esse conhecimento historiográfico tão profundo que você trouxe, com a perspectiva afrocentrada, que ainda é algo raro no jornalismo também, literário, como é que você pretende levar isso adiante, né? E que tipo de janelas esse livro te abriu, com os objetivos que você tem de reeducar também um pouco as pessoas para o que a gente vive hoje no país? Podcast, por mais que esteja se popularizando, ficando mais popular, mais pessoas estejam ouvindo, ainda é uma mídia muito excludente, não é uma mídia popular, porque exige acesso à internet constante e essa não é a realidade do Brasil como um todo, é a realidade das grandes capitais e tudo mais. Mas ainda tem muitos lugares no Brasil em que o acesso à internet se dá por um aparelho celular de uma das pessoas da casa, né? Então, podcast definitivamente não é uma mídia popular, tá? As pessoas estão ouvindo mais, tudo mais. Então, eu tinha essa consciência que, por mais que uma coisa que me atraía no podcast é o fato de que, especialmente nos que eu fiz, que eles eram gratuitos. Então, qualquer pessoa pode ouvir. E no caso do Projeto Quirino, a gente ainda pôde fazer algo que, enfim, que eu acho que deveria ter feito nos outros também, mas não conseguimos fazer, que todos os episódios estão publicados também com tradução em Libras. Então, né, podcast é uma mídia excludente também para as pessoas surdas, né? Então, com a tradução em Libras, você consegue acessar esse universo. A gente publicava as transcrições, mas não é a mesma experiência e tudo mais, enfim. Então, pensando nisso, veio a ideia do livro. Tinha um pouco também da coisa um pouco bem pessoal, que eu acho que jornalistas
tem isso, talvez mais. Tem aquela coisa da listinha de coisas de fazer ao longo da vida, né? E tem o escrever um livro. Acho que o jornalista tem isso ainda mais um pouquinho ali no topo da lista, né? Então, isso pegou um pouco também, mas eu sentia que tinha mais história para contar também, foi importante, porque o Projeto Quirino, que para quem não conhece o Projeto Quirino, foi um projeto jornalístico lançado em 2022, resultado de 2 anos e 7 meses de trabalho, de mais de 40 pessoas, uma equipe majoritariamente negra, majoritariamente feminina, teve o apoio do Instituto Ibirapitanga e foi lançado como um podcast produzido pela Rádio Novelo e uma série de publicações na revista Piauí, e é inspirado num projeto do New York Times, que chama 1619, que olhou para a história dos Estados Unidos sob um olhar afrocentrado. Quando a gente lança o podcast, muita coisa da nossa pesquisa, e ontem, né, a minha mesa na programação da Flip foi com a Inaê Lopes dos Santos, que é uma grande historiadora, e foi a consultora em história do Projeto Quirino. Então a gente pesquisou muito. E na hora de escolher o que entrar no podcast, a gente prezou a narrativa, assim. Então, a gente não colocou tudo que a gente tinha pesquisado. A gente pensou como colocar o que a gente considera que é muito importante, mas para que seja uma experiência que as pessoas consigam se engajar, que elas não achem chato, né? Que elas não achem que é informação demais e tudo mais. Então, tinha muita informação. E aí eu pensei, falei assim, pô, acho que o livro está quase escrito, né? Porque tinha uns relatórios que eu tinha escrito que deram base ao projeto e tal. Mas aí, enfim, ledo engano, quando eu fui escrever o livro, a primeira versão que eu fiz do livro, a gente jogou fora, assim. Eu escrevi um livro inteiro só sobre só sobre a independência. E aí não faria sentido eu escrever um livro inteiro sobre cada um dos temas. E aí a Juliana Rodrigues, minha editora na Fósforo, foi super importante para isso, de pensar, falar, não, como a gente vai voltar aqui, vamos voltar para o lugar e tal. Mas foi muito prazeroso nesse processo, depois a adaptação da linguagem, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no jornalismo, assim, além de apurar incansavelmente, é organizar a hierarquia da informação depois. Isso me dá um super prazer. E aí pensar na nova linguagem, porque no podcast a gente pensava muito, né, especialmente com a ajuda da Rádio Novelo, que é especialista nisso, como fazer um texto para podcast que pareça como a gente fala, porque a gente não fala como a gente escreve, né? A gente fala com mais naturalidade, a gente não fala para, a gente não fala está, a gente fala pra, a gente fala tá, e colocar um pouco também dos meus maneirismos e dos meus mineirismos, né? Tipo, eu como muito plural e tudo mais, e aí colocava isso intencionalmente no texto para parecer que fosse uma conversa. No livro, a gente manteve a oralidade, mas adequando um pouco mais, mas mudando coisas, né? O podcast permite umas repetições, inclusive incentiva repetições, porque você só está ouvindo, né? Então, aqui no meu caso, com a Aline, são, enfim, uma voz de um homem, uma voz de uma mulher, então para o ouvinte ficaria fácil de identificar, mas se são duas mulheres falando ou dois homens falando, e são vozes um pouco parecidas, é bom você repetir o nome, repetir por que aquela pessoa está falando e tudo mais. No livro não precisa, porque a pessoa já tem aquilo ali. Então foi um projeto bem, enfim, bem prazeroso, assim, por mais que a gente saiba que o livro também não é tão popular quanto poderia ser, apesar dos esforços das editoras e dos livreiros, né? Tipo, livro é caro, mas para pensar quanto um livro grande custava 5 anos atrás e quanto ele custa hoje, e quanto, sei lá, o ingresso de show custava 5 anos atrás e quanto custa hoje, quanto um ingresso para jogo de futebol custava 5 anos atrás e quanto custa hoje. É um esforço muito grande que as editoras fazem para ainda manter, e os livreiros e tudo mais para ainda manter, mas ainda é caro, ainda é pouco acessível, e o brasileiro está, infelizmente, lendo menos, né? Mas ainda assim, a gente tem a esperança de que ele vá chegar, ainda mais o livro pode ser emprestado e tudo mais, então são coisas que têm deixado a gente feliz. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Mas aí sobre isso eu queria te perguntar, porque eu sou um grande telespectador da Globo News, porque eu trabalho como correspondente do Guardian, e é muito útil para quem trabalha como correspondente ter a Globo News, porque é o dia inteiro a notícia quando ela acontece, de uma forma profissional, jornalismo profissional, muito bem feito, repórteres muito bons, apresentadores muito bons, tudo mais, colunistas. Então eu fico o dia inteiro assistindo Globo News, assim. Eu fico mesmo assim, eu dou o meu quinhão pra Globo News ali.
Eu tenho uma grande amiga que trabalha lá, a Bárbara Carvalho, e é muito doido. Ontem eu vi uma outra repórter aqui, e aí eu fiquei um tempão olhando, falando assim, eu conheço ela, mas... E eu achei que eu conhecia, mas era só porque eu vejo ela todo dia, e eu não conheço ela, e ainda bem, porque senão eu ia cumprimentar ela, falava assim, a gente já nos conhece, ela olhando e falando assim, que isso, quem não? Mas enfim, e aí por assistir a Globo News sempre e já acompanhar seu trabalho, dá para ver que você, como apresentadora, a escrita faz muito parte, né? Tanto na crônica da semana, quanto em outros momentos que dá para ver, né? Que a escrita faz parte muito do seu trabalho ali. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre como foi essa experiência, porque é o seu primeiro livro, né? Como foi essa experiência de trabalhar com jornalismo de TV por tanto tempo, com jornalismo visual, né, o audiovisual, e nesses últimos anos como apresentadora, mas que também faz reportagens, entrevistas e tudo mais, mas ir para essa nova mídia, né, e trabalhar com essa nova mídia? Eu me senti desafiada, eu já tinha feito muitos prefácios, orelhas de livro. A time Globo News tá aí, hein, gente? Sabra! Tem turma da Globo News aí. Meninas, levantem as mãos, não fiquem tímidas. No timaço da Globo News, que é um time, inclusive, essencialmente feminino, né? Isso me orgulha demais. A Bárbara Carvalho, a quem você fez referência, uma baita repórter. Então, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse canal, que tem ganhado cada vez mais relevância. É um time muito corajoso e muito feminino. Isso me deixa feliz. Eu acho que, como muitas de nós, como a própria Ana, que está aqui, que eu já citei, a gente fica, quem está na ancoragem, né? Eu sou apresentadora já faz uns 12 anos. E a gente fica nesse esforço, né, de buscar as letras na nossa vida, porque na linguagem televisiva a gente apresenta, a gente opina eventualmente, menos os âncoras, mas a gente opina, vocês sabem que eu gosto de opinar bastante. E a gente, esse exercício de se manter perto da escrita, né? Porque a escrita, gente, a escrita é tudo, né? A literatura é tudo, então eu sempre estou inventando uma entrevista com alguém para fazer um roteiro e hierarquizar as informações, também adoro. Sempre faço uma coluna na Vogue, na revista Vogue a cada 15 dias. Estou sempre buscando jeitos de estar escrevendo, de alguma forma, para não atrofiar também, né? O nosso pensamento pela escrita, que é muito específico. Então, quando o Edu me chamou para fazer o livro, eu fiquei um pouco ansiosa, porque eu falei, como é que começa? Como é que eu faço isso? Quais são os capítulos? E eles me deixaram muito livre, o Edu me deixou muito livre, não houve nada, importante deixar aqui claro, nada que eu quisesse fazer que o Edu não permitiu, e eu fiz algumas exigências. Então, por exemplo, exigi que o livro tivesse um capítulo exclusivo dedicado a racismo. Inclusive é um encontro que a gente tem, porque a Cida Bento, que para mim hoje é o grande nome para a gente entender hoje por que as relações de trabalho e de poder, portanto, se dão dessa forma a partir da racialização do tema, né? Quem não lê O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, é um livro obrigatório para entender o Brasil, né? E a Cida Bento escreveu um dos capítulos do livro, e eu falei para o Edu Lira, isso para mim é fundamental. Eu posso falar sobre racismo, mas eu não estudo racismo para profundidade. Eu quero colocar aqui neste livro alguém que explique para a gente por que a pobreza tem a cara e a cor que ela tem no Brasil. E para isso eu quero que a Cida Bento escreva um capítulo. Nem tinha perguntado se ela queria. Para minha sorte, ela topou. Até porque ela entendeu que o trabalho do Edu Lira, ele está numa frente de atuação, né? Há muitas outras importantes para a gente olhar. E ela acha que esses movimentos de engajamento social no Brasil têm que se unir, se julgar menos e se unir mais. Então, o Edu tem um método, uma forma de atuar. Você pode concordar ou não com ela, mas tem impacto e tem resultado. Um outro grupo, através da literatura, do engajamento social, na educação, também tem resultado. Então, a Cida Bento falou, eu vou fazer esse capítulo porque você está me pedindo, porque eu acho que o livro tem uma contribuição importante, a gente tem que se unir, cada um com a sua expertise e com o seu repertório. Então, a Cida também me ensinou muito com a generosidade dela, eu sei que você também a ouviu, a escutou, e ela também participa do Projeto Quirino, então, uma pessoa que eu faço questão de fazer essa referência aqui e divulgar esse livro dela, que eu acho que é uma bíblia, que todo mundo tem que ter assim, do lado da cama e ler sempre que possível. Então, eu comecei a organizar os capítulos, mas foi muito desafiador para mim entender por onde eu começava, o quanto eu colocava de mim, porque não é sobre mim, mas, ao mesmo tempo, a editora Planeta me falou, não tem como não falar de você, então você tem que falar um pouco sobre a Aline, que chegou até aqui, o que te traz até aqui, então também olhar, se colocar na literatura para mim foi um pouco difícil, porque eu não sou notícia, não quero ser notícia, então exercitar também e legitimar essa minha trajetória a partir do livro foi importante. Imagino que o Thiago tenha passado por isso também, né? Eu estou nesse lugar e eu quero estar aqui, eu posso estar aqui, eu posso contribuir. Então, repassei minha carreira, né? No livro. Na introdução que eu faço aqui, não tá chata, tá legal, eu juro. Ela não é egocentrada. E eu falo um pouco sobre o que eu acho que o jornalismo tem que fazer, né? Então, assim, isso me deu um gás, assim, porque depois da introdução eu comecei por ela. E aí a coisa foi indo. E conforme eu fui viajando, visitando
visitando as comunidades, e as conversas com o Edu, a cada mês eu fazia uma conversa com o Edu, sempre tentava fazer ela presencialmente, e as mudanças do Edu ao longo do processo. Quando o Edu Lyra começou a entender a documentação histórica que estava acontecendo, e ele foi ganhando confiança em relação a mim, ele foi se abrindo. Inclusive o aspecto racial, que era uma questão que o Edu Lyra, para quem o acompanha há muito tempo, ele não tocava muito nisso. Ele sempre tratou a pobreza como algo assim do sistema, mas ele nunca tratou com profundidade a questão racial, e é fundamental, não é? Para a gente entender o cenário social brasileiro. E o Edu também foi mudando ao longo do livro e me permitiu falar isso. Então tem um capítulo que eu falo sobre isso. A gente se encontra num café. Ele está bastante frustrado porque um dos resultados que ele queria alcançar em uma das comunidades não deu certo. Os resultados educacionais das crianças e a renda das mulheres, que é também um marcador importante que a gente acompanha, não tinha rolado como ele queria. E eu falei para ele, a gente tem que colocar isso no livro, né? Porque nem sempre dá certo, e combater um problema estrutural do Brasil dá trabalho. Você não vai fazer isso sozinho, você não tem a receita pronta. E o livro não traz uma receita pronta. O livro mostra um caminho que é possível também de combater pobreza através de um tripé que eu considero fundamental para debater Brasil, que é sociedade civil, né? Terceiro setor, essa galera que está aí dedicando a vida a tentar mudar o cenário social brasileiro, e o poder público, né? Que tem um papel constitucional fundamental nisso também. E quando a gente olha para a sociedade civil, olhar principalmente para as elites econômicas, intelectuais, que beberam dessas desigualdades para se manterem com seus privilégios, né? E um dos pontos, em um dos capítulos eu falo sobre isso, e cito uma conversa que eu tive com o Jorge Paulo Lemann, que é até hoje, um grande patrocinador dos trabalhos do Edu Lyra. E um dia, conversando com o Lemann, eu falei, Lemann, mas vem cá, você faz tudo isso que você faz, né? Esse dinheiro que você dá para o Edu, você disponibiliza seu jatinho para ele visitar e chamar as pessoas e tal. Você faz isso porque você realmente quer que um dia os seus netos estudem na mesma escola dos netos da sua empregada? É esse Brasil que você deseja? Né? Que a sua empregada use o mesmo elevador que você, frequente o mesmo shopping? Ou você só faz isso para aliviar sua consciência? Né? Eu acho que é uma pergunta que o Brasil tem que se fazer cotidianamente, inclusive nós aqui, bem intencionados nos nossos caminhos, né? A gente realmente quer isso, né? O quanto a gente quer entender o caminho do nosso privilégio até aqui, para a gente poder desejar incluir mais, incluir com qualidade, com consciência. Então o livro também, de forma muito humilde, faz essa contribuição através de um projeto social em que eu participo. Um dos capítulos eu dedico a um festival, na verdade, um jantar beneficente que o Edu Lyra faz todos os anos, para chamar a galera do dinheiro. Ver um monte de gente bacana das artes também, que são super voluntárias. A Thaís Araújo é uma grande parceira, por exemplo, do Edu Lyra, uma grande amiga minha. A Regina Casé também, que fez o lançamento do nosso livro no Rio de Janeiro, outra grande figura, grande personalidade da comunicação, que também se dedica a esse projeto do Edu Lyra. Então, o Edu foi juntando pessoas, conclamando essas pessoas que viraram grandes parceiros voluntariamente do projeto, e eu virei uma grande aliada ao fim das contas. Então os capítulos foram sendo construídos a partir desses meus encontros. Isso me ajudou, porque eu não precisei ficar, então o primeiro capítulo vai ser sobre isso, o segundo sobre isso, o terceiro sobre isso, o quarto sobre isso. Foi acontecendo e eu fui entendendo o que cada capítulo traria a partir da própria escrita. E a Cida Bento virou esse tronco do racismo, e o Edu, ao fim da nossa conversa, ele falou, cara, como foi importante falar sobre racismo, né? A gente tem que falar mais sobre isso. Eu falei, a gente tem que falar mais sobre isso, não dá para ignorar isso, né? E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Voltar a minha pergunta trazendo uma frase que eu acho que... Eu vou dar um pouco de spoiler, mas é só é muito rápido, tá? E tá no final, ninguém vai começar do fim o livro, né, minha gente? Olha só. Eu acho que é uma frase que o Thiago Rogério já ouviu várias vezes, mas eu acho ela muito boa. E acho que ela é muito fácil de entender. Existe uma história do negro sem o Brasil, o que não existe é uma história do Brasil sem o negro, né? E o livro termina no final com essa pensata do ativista Januário Garcia, e do podcast também essa frase já estava, porque eu lembro que eu estava fazendo ginástica ouvindo, e eu parei para anotar no celular, porque eu falei sobre isso, né? Te ouvir sobre as conclusões da falta de consciência que a gente tem, né? Do nível de vazio de consciência que ainda existe no Brasil, mesmo entre os bem intencionados, para entender de fato a história
desse Brasil, de apagamentos constantes, de silenciamentos constantes, de naturalizações de violências constantes. A nossa cultura foi forjada e construída nesse lugar. O quanto você achava que você sabia disso, até pela sua própria história pessoal, e o quanto o podcast e o livro continuam te revelando a respeito disso, Tiago? Se é que faz sentido essa pergunta. Ah, faz demais. Como jornalista e não historiador, que eu faço sempre questão de frisar, né, no Projeto Querino, o livro, o podcast, o livro, a gente ouve muitos historiadores, né, recorre às obras deles, não só historiadores, sociólogos, antropólogos, pesquisadores variados, enfim. Eu não sabia de quase tudo que está no livro, assim. O que é triste, né, porque é isso, é um monte de coisa, a gente não traz no Projeto Querino nenhum furo de reportagem ou revela um documento histórico pela primeira vez. A gente traz um monte de coisa que a intelectualidade brasileira já vinha produzindo há muitos anos, naturalmente dando crédito, né? Cada um, quem é o responsável por cada informação, mas que, de certa forma, elas não chegam à maioria das pessoas, né? Os historiadores sabiam tudo que está no Projeto Querino, não é nenhuma novidade para eles. Mas para a população comum, como eu, né, um não historiador, eu não sabia dessas coisas. Então, é isso, essa frase do Januário Garcia, né, ativista, fotógrafo, é muito, muito importante. E ontem eu estava numa mesa com o Túlio Custódio, sociólogo, que organizou agora um livro sobre a obra do Abdias do Nascimento. Aí ele estava citando que no IPEAFRO, que é um instituto... Abdias do Nascimento é um dos homens, enfim, uma das pessoas mais importantes da história do Brasil. Ele foi tudo, ele foi ativista, artista, político, enfim, teatrólogo, ele foi tudo, assim. E um dos maiores pensamentos, um dos maiores pensadores da questão racial. Ele tem um livro que chama O Genocídio do Negro Brasileiro, que é um livro dos anos 60 ou 70, que é um livro super atual e super importante. Se vocês tiverem interesse, vale muito, muito, muito a pena ler esse livro. E o Abdias Nascimento fundou o IPEAFRO, e lá no IPEAFRO, na parede do IPEAFRO, tem um grande mural, assim, com fatos da história da população africana e afrodescendente. E a parte da escravização nessa parede inteira, ela é pequenininha. Tudo que vem antes é muito maior. Só que é isso, por exemplo, esse escravizado subserviente no tronco, daquela imagem que eu citei antes, ele tinha uma história pregressa e a família dele tinha uma história pregressa. A história do continente africano não começa quando os portugueses começam a fazer o tráfico transatlântico de forma mercantil, né? A história da escravização, por exemplo, não começa lá, né? Os primeiros escravos não eram pessoas negras. Eram eslavos, né? A palavra, inclusive, vem daí, o slave, do inglês vem de eslavos. Os primeiros escravos eram brancos. A escravidão era algo que existia no mundo inteiro, em várias culturas, mas os portugueses, com o apoio da Igreja Católica, percebem que era um super negócio você reduzir essas pessoas a objetos e vender elas. Então é isso, essas pessoas que chegaram ao Brasil, elas não eram animais que chegaram aqui, pessoas desprovidas de conhecimento que chegaram aqui, elas trouxeram muito, muito conhecimento, né? E saber disso é muito importante, assim. Tem todo um esforço dos movimentos negros e da cultura negra contemporânea, né? De dizer que nós somos descendentes de reis e rainhas e tal. E é fato, assim, tipo, houve naturalmente muitos, né? Não significa dizer que todo mundo é descendente de reis e rainhas, porque, enfim, havia alguns reis e rainhas em cada sociedade, mas definitivamente nós não somos descendentes de escravizados, porque essas pessoas, antes de serem escravizadas, elas tinham vida, tinham cultura, tinham saberes, e mesmo durante o período em que eram escravizados, e por isso, né, tipo, pra gente que já está inserido nessa discussão tão grande, por que se usa escravizado em vez de escravo? Que escravo dá a ideia de uma condição nata, né? A pessoa era um escravo. Não, ela era escravizada, que dá a ideia de uma condição que foi imposta a ela, que para muitas pessoas foi a condição imposta do nascer ao morrer, mas para outras pessoas não foi. Em algum momento ela foi escravizada ou em algum momento ela deixou de ser escravizada. E essas pequenas coisas são importantes, assim, eu acho. E explicar elas é importante também, né? Para que não fique algo de dividir, assim. Mas sobre isso, até uma mesa que eu vi esses dias aqui na Flip, uma mesa de literatura infantil sob um olhar afrocentrado, e aí falando, né? Existe uma lei no Brasil, desde 2003, uma lei federal que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira em todas as escolas. Todos os filhos de vocês, quem tem filho ou sobrinhos, ou, enfim, se houver aqui adolescentes, deveria estar tendo
entre a sua grade curricular ensino de história africana e afro-brasileira e também indígena, porque 5 anos depois dessa lei houve uma nova lei incluindo o ensino de história indígena. E aí todas as pesquisas que são feitas para olhar a aplicação dessa lei mostram que a lei não é cumprida. 80% das escolas não cumprem, e os motivos são variados. É desde escolas, e eu já recebi relatos assim, que a diretora é evangélica e vê o livro, na capa de um livro de história da África, uma máscara africana e fala isso é coisa do demônio. E aqui nada contra especificamente evangélicos. Alguns evangélicos promovem racismo religioso contra religiões de matriz africana, mas católicos também. Também. Então não é algo específico de movimentos evangélicos, enfim, e entre os evangélicos naturalmente não são todos. Há desde esses motivos como pessoas que não sabem como aplicar essa lei, que é uma das pessoas na mesa falou que o Estado brasileiro foi muito importante. Essa lei é resultado de lutas dos movimentos negros, ela foi sancionada no primeiro governo Lula, mas ela é luta dos movimentos negros. O Estado brasileiro tem que se preocupar também em como dar ferramentas para os professores aplicarem essa lei, porque a vida do professor já é tão difícil, né? Ele já precisa, olha a quantidade de coisa que ele precisa fazer, inclusive no tempo livre dele. Então, pensar em formações, e existem essas formações na iniciativa privada, e, enfim, naturalmente imagino que existam iniciativas públicas também de formação dessa lei, mas existem esses cursos de formação, o próprio curso do Projeto Quirino, que, enfim, é gratuito, eu não ganho literalmente nada em divulgar isso, mas é bom divulgar, é uma dessas iniciativas, assim, que eu acho importantes para que a gente consiga aplicar essa lei e que perceba, né, que a história do Brasil, que a história do negro não começa quando eles pisam aqui como escravizados, e que isso é super importante. Eu acho que sobre isso, alguém que conversa muito, inclusive antes de eu fazer essa próxima pergunta, eu vou fazer um elogio a nós dois aqui, como a gente está fazendo muito bem esse caminho de dar uma resposta super elaborada e no final dessa resposta ainda achar a próxima pergunta, que é uma maluquice, é um super exercício aqui. Não me deram cachaça antes, né? Porque tem um negócio aqui em Paraty, né? Que eu não sou habituê ainda da Flip, mas tem um negócio, né? Você tá sabendo que você já é mais veterano que eu na literatura. Tem um negócio de tomar uma cachaça antes, né? Alguns casos, ainda bem que eu não tomei. Sei lá o que podia dar, né? Não, me deu uma água aí, você acha que não tomou. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Mas aí, cumprindo de novo com esse ritual, né? Falar de continente africano, a Aline tem uma experiência maravilhosa no continente africano, né? Foram 2 anos que você passou em 10 países ou mais de 10 países? Mais de 10 países, quase 20. Então, conta pra gente, enfim, primeiro por quê que você fez esse movimento e o que te encantou, enfim, o que você... E não necessariamente o que encantou também, né? A gente não precisa romantizar, porque naturalmente há problemas, muitos deles provocados do colonialismo, tanto o antigo quanto o mais recente. Mas como foi essa experiência, assim? Porque são poucos de nós, né? Eu, por exemplo, que me interesso tanto pela história do continente africano, nunca fui a um país africano. Tenho vontade, mas ainda não fui. Então conta pra gente. E aí, para fazer a conexão, né, nosso desafio aqui com o livro que nos traz até aqui, né? O Thiago Rogério e eu, a gente está aqui como resultado do que a gente é, né? Como formação, as escolhas que a gente fez, intelectualmente falando, de profissão, as escolhas afetivas, né? Tudo na vida eu entendi também fazendo esse livro, isso reforçou que tudo é uma escolha, né? Então, que elas sejam cada vez mais conscientes. A gente escolhe ou não falar de um assunto, a gente escolhe ou não fingir que aquele assunto não existe. É uma escolha cotidiana. Por isso que a desigualdade no Brasil e todas as suas facetas perversas são escolhas de todos nós, em alguma medida, quando a gente escolhe não olhar para essa história, não entender o nosso papel nesse caminho. E aí, por que eu tô voltando para isso? Porque, no final, o que eu conheci na África, naqueles 2 anos viajando para né, quase 20 países, foi exatamente essa ideia de que a gente é muita história, a gente é muita coisa e tem muito para ser conhecido, né? E mesmo essa relação com a negritude, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, já vem de um processo de miscigenação, onde também a consciência de negritude foi sendo construída ao longo da minha vida. Eu fui me percebendo negra ao longo da minha vida, como muitas mulheres como eu, principalmente mulheres que nascem socialmente privilegiadas, é o meu caso, né? Então eu sempre morei em bairros privilegiados, escolas, né, privadas, faculdades, tal. Então o meu ganho de consciência se deu nesse lugar, né? E de entender também, depois no jornalismo e como âncora, como eu não poderia negligenciar também isso. Porque tem aquela coisa, mas tudo é sobre racismo. Não, nem tudo é sobre racismo. Mas sim, tudo é sobre racismo, né? Que as pessoas, mas tudo é racismo.
é o Brasil, né? Então, como é que a gente também constrói isso para qualificar e melhorar a nossa comunicação, para a gente também chegar a mais pessoas, né? E fugir dessa armadilha que tem tentado nos colocar mais recentemente da pauta identitária, né? Eu acho isso uma loucura, né? Assim, a pauta identitária, quando a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de respeito, a gente está falando do básico, né? Como a gente não pode se acovardar diante de movimentos recentes que tentam colocar a gente num lugar em função de questões políticas que o Brasil e o mundo enfrentam hoje, com recrudescimento de movimentos autoritários, né? Extremamente intolerantes, negacionistas, egocêntricos, como a gente também qualifica a nossa comunicação, a nossa escrita para continuar falando o que tem que ser dito, sabe? E isso para mim é um desafio do momento para mim, que eu acho importante jogar luz aqui. E a África, essa experiência na África foi uma experiência que me levou de volta para mim, para minha origem, para uma origem que eu não conheci tanto, porque na minha família isso não é tão profundo, né? A negritude está presente, sabemos, mas isso não é parte da nossa história cotidiana. Então eu fui visitar as minhas histórias, entender a questão do colorismo, foi uma grande revelação para mim. Vocês imaginam, isso foi em 2010, né? Eu já não era uma menina, quase. 27 anos eu tinha na época, faz as contas, né? Já quarentei, e naquela época, com 27 anos, eu achava que eu já entendia muito sobre isso. E o colorismo foi revelado a mim durante essa viagem, né? Que eu fui entendendo a diversidade da negritude na pele de um jeito que no Brasil eu não tinha acessado ainda. E como essas mulheres, principalmente as mulheres pretas, me viam a depender de cada país que eu estava. Então, assim, quando eu passava pelos países lusófonos, Moçambique, Angola, que haviam sido colonizados por Portugal também, era uma outra construção. Quando eu cobri a guerra civil no Congo, que foi a cobertura que mais me arrasou por razões óbvias, né? Quando eu fui lá entrevistar mulheres que tinham sido violentadas sexualmente no contexto da guerra, uma guerra que continua, porque ela dura 3 décadas, ela já dura 3 décadas, eh, as mulheres, a relação com aquelas mulheres era outra também, né. Então, assim, eu me entendi mulher e mulher preta ao longo desse processo e fui entendendo essas pontes que você faz tão brilhantemente no Projeto Quirino, nessa experiência da África. Eu fui entendendo as pontes, fui entendendo a relação do Brasil com esse continente, fui entendendo que é um continente extremamente diverso, não uma coisa única. E o quanto a gente tem que falar mais de África, né? Então, sempre que eu posso, quem me acompanha sabe, quando teve o acordo de paz recentemente no Congo, eu fiz uma reportagem sobre isso, fiz um comentário a respeito disso. Estou sempre olhando para o que está acontecendo no Sudão, que vive hoje uma das maiores crises humanitárias do mundo. Faixa de Gaza, obviamente, que é o assunto do momento, no sentido do holofote principal e das questões políticas que envolvem os agentes internacionais. Eu falo disso cotidianamente, faço questão de dar nome e rosto para essas vítimas. Então, a África me forjou nesse lugar de humanizar contextos históricos, pessoas e grupos que são historicamente também invisibilizados na sua subjetividade. Então, a África me ajudou nessa formação ética de olhar para as pessoas de forma subjetiva e de visibilizar, né? Por que a gente não se importa com o que está acontecendo no continente africano? Porque as mulheres que são sistematicamente estupradas no Congo, por que elas não são notícia? Só quando a Michelle Obama faz um comentário, aí todo mundo comenta, né? Como aconteceu há uns 2 anos, ela fez um comentário sobre as meninas sequestradas por um grupo terrorista em continente africano, na Nigéria, e todo mundo falou sobre isso porque a Michelle Obama falou sobre isso, né? E a Michelle Obama e o Barack Obama estão sempre olhando para isso, aliás. Então, eu acho que a África me reeducou e continua me reeducando para que eu não caia no que eu tenho. É uma expressão que eu criei recentemente nas minhas reflexões, que são essas castas de empatia, sabe? Eu fui convidada para fazer um TEDx semana passada em São Paulo. Foi o meu primeiro TED, eu nunca tinha feito. E aí eu fui organizar as ideias e a minha fala era sobre a gente sentir, né? Que é possível a gente morrer em vida quando a gente para de sentir. E o jornalismo me mostrou que se eu morresse em vida no jornalismo, não faria sentido essa profissão para mim, né? Então, para mim, o sentir é algo muito importante. E a África até hoje me acompanha nesse lugar. Então, tudo eu sinto, tudo me importa, todas as pessoas me importam, e eu busco isso diariamente, visibilizando contextos de violências que a gente não noticia. Então, assim, a África, sempre que eu consigo, são muitas lutas, né? Vocês podem imaginar. Eu trago o que está acontecendo fora do nosso eixo eurocentrado, né? Para que a gente consiga fazer um jornalismo melhor, né? Então, a África está nesse lugar. Então, a África, né, quase 15 anos atrás que eu fui, o quanto isso permanece. Eu tenho contatos lá, né? Hoje eu virei uma das minhas especialidades, são crises humanitárias, porque eu tenho muitas relações construídas desde aquela época com a ONU, com a Médicos Sem Fronteiras. Então, eu estou sempre muito atenta ao que está acontecendo. ActionAid, então, são grupos de fontes, né, que eu criei naquela época e que até hoje eu acompanho e que estão sempre me alertando. Aline, tem que falar disso, Aline, tem que falar disso, Aline, tem que falar disso. Então, a África me deu também fontes, né, sobre a história do Brasil e do mundo que até hoje eu valorizo.
Eu queria tá no fim, né? Ayrton, tá no fim. Eu queria falar uma coisa muito importante do livro do Thiago pra gente Não, terminar. pode falar. Ah, faltam 9 A minutos. gente possa abrir para uma ou duas perguntas. Eu acho que é legal. Eu acho que para fechar aqui, talvez você possa abrir para perguntas, que eu acho que isso que eu vou falar agora tem muito a ver com o Brasil contemporâneo, que eu acho que pode provocar vocês aí a fazer alguma pergunta. Uma das coisas que mais me tocaram falando dessas pontes, né? Que eu acho que nossos livros são sobre pontes de ação, reação, ou de omissões e resultados, né? O que mais me emocionou no livro do Thiago Rogério, como jornalista, foi as pontes que ele faz dessa história, desse Brasil preto e visibilizado, das violências que vieram disso e que estão até hoje no Brasil, e como ele liga isso a questões muito contemporâneas, como a lei de cotas, como a PEC das domésticas, né? Eu fico até arrepiada. Como ele vai construindo, e a Cida Bento é um elo importante para entender como as relações de trabalho, como foram sendo criadas leis e obstáculos para que os pretos ascendessem através da educação, através do trabalho. E aí o Thiago traz essa ponte com a lei de cotas, que já por si só tem resultados indiscutíveis, mas ele mostra o quanto esse caminho foi revolucionário até a gente chegar numa legislação como essa. Como a PEC das domésticas foi importante, ele traz relatos de pessoas durante a cobertura da PEC das domésticas, né? E como aquela elite econômica, a qual eu pertenço, inclusive, né? Tenho minha funcionária em casa que trabalha para mim, o quanto a elite ficou desesperada, não é mesmo? Mas como eu vou marcar o ponto? Ela dorme em casa, né? Mas ela é da família, como eu vou fazer, né? E aí ele vai construindo isso e mostra que isso é um Brasil de 300 anos atrás, entendeu? E que tem que ser enfrentado, né? Nesse caso, através da legislação. Aí ele vai dando nome para algumas pessoas, e eu achava que eu já conhecia muito, só para citar uma, a Laudelina de Campos Melo, trabalhadora doméstica, que foi a criadora do primeiro sindicato da categoria, anos 1930, se eu não me engano, né? Eu não botei a data aqui. E aí eu fui, caramba, eu fui lá pesquisar sobre ela, né? Então, assim, eu queria parabenizar o Thiago Rogério por isso e agregar a relevância do teu livro para a gente poder conectar com esse Brasil de hoje, onde a gente está aqui pelando através de leis e de debates para tentar começar a reparar minimamente do ponto de vista da ação do poder público, que é fundamental, não só como reconhecimento, mas como ação efetiva, porque é através da lei que você consegue ter resultados mais estruturantes, né? Ou reestruturantes da sociedade brasileira. Te dizer que eu achei sensacional isso, e se for revelador para você também começar a ligar uma coisa com a outra. Porque não é tão óbvio, né? É óbvio depois que você lê, você fala, caramba, tem tudo a ver, mas assim, na construção disso, como é que foi? É assustador quando a gente chega a essas conclusões, né? Que, enfim, tanto do que a gente vive hoje tem explicações muito óbvias até no passado, né? E a gente. Uma preocupação grande no Projeto Quirino é que ele fosse, desde o podcast e o livro também, que ele fosse popular no melhor sentido da expressão, assim, que todo mundo que tiver contato com ele consiga entender o que a gente está passando, enfim, e nisso eu não digo que, não, porque as pessoas não têm inteligência para consumir, não é isso, é que, em geral, às vezes, produção de conteúdo pode ficar perdida nela mesma, né, jornalismo pode ficar perdido nele mesmo, o acadêmico pode ficar perdido nele mesmo, e a gente esquece que o objetivo final é transmitir informação, né? Então era contar tintim por tintim, a lei de cotas. Por mais que hoje tenha diminuído a oposição à lei de cotas, mas ainda tem gente que é contra a lei de cotas. Aí o que a gente faz é mostrar tintim por tintim, ó. Vem aqui, me dá a sua mão, eu vou te mostrar, eu vou caminhar com você e te mostrar por que essa lei... Não é que ela, eu acho ela importante, não, ela é urgente, ela é necessária, não tem como existir uma sociedade no Brasil sem a lei de cotas. E aí vai mostrando, enfim, os exemplos que a Aline já citou, mas no Brasil, por muito tempo, pessoas negras foram impedidas, inclusive por lei, a acessar a escola. E mesmo hoje, não existe lei que proíbe que pessoas negras acessem escolas, mas elas estão majoritariamente no ensino público, que foi precarizado, com muito objetivo, sobretudo na ditadura militar, tinha uma meta muito forte ali de precarizar o ensino público. Até hoje existe essa meta, por vários motivos existe essa meta, tanto para fortalecer a iniciativa privada, quanto pelo fato de que você sabe quem que você está prejudicando quando você precariza o ensino público. Mas fora do ensino público, vai pensar, enfim, pessoas privilegiadas que têm acesso à educação privada. O que é a experiência de crianças negras, as poucas crianças negras que conseguem acessar os colégios, as escolas ditas de elite? Experiências profundamente cruéis, assim, o tanto de notícia que tem, né? Né, agora. Pois é, que tem até hoje, né? Quanto que essas crianças sofrem. Enfim, os mais
bizarros e cruéis adjetivos racistas e tudo mais. Então essas coisas continuam até hoje. E é só um exemplo, assim, é muito de um pegar pela mão e tentar mostrar o quanto que é isso que a Aline falou, né, de tudo é sobre racismo. Tipo, não é, mas cara, é o racismo que explica, porque a sociedade brasileira ela foi construída com base na ideia de que existem povos que eles não são importantes, eles não são tão seres humanos assim. Os povos indígenas e os povos negros, sobretudo. E até hoje isso mantém. É isso que explica por que que aqui na Flip você vai andar. É caro estar aqui, né? Então você olha por que que tem majoritariamente pessoas brancas estando aqui. Porque as pessoas negras, por exemplo, ontem, né, que era uma sexta-feira, a maioria delas estava tendo que trabalhar. Hoje, boa parte delas está tendo que trabalhar e mesmo quem conseguiu um descanso, é caro estar aqui em Paraty. Porque é isso que explica. É a mesma coisa que explica porque quando você vai viajar, vai de férias, vai no restaurante, você olha para as mesas, você vê majoritariamente pessoas brancas, mas quem está servindo são pessoas negras. Então o racismo, ele perpassa, quer as pessoas aceitem ou não, acreditem ou não que existe racismo, enfim, cada um tem o direito de acreditar que a Terra é plana e tudo mais, mas o racismo existe e ele perpassa a sociedade brasileira e ele é a base de todas as relações brasileiras. Ontem mesmo uma senhora branca veio falar comigo de forma muito educada e tal, falar, Thiago, acho que você precisa falar mais sobre os pobres brancos e tal, porque fica uma coisa um pouco divisiva e tudo mais. Os pobres brancos existem, mas a gente vive num país tão cruel. Qual que é um dos empregos mais precarizados no Brasil? É o trabalho doméstico. E são trabalhos correlacionados, né, ao trabalho doméstico, a babá, a cuidadora de idosos e tudo mais. O Brasil é tão cruel que mesmo para essa profissão profundamente precarizada, ser branca é um diferencial, e é um diferencial. Até muito pouco tempo atrás, os jornais Magra brasileiros... também, né? Ser magra, ser branca. Até pouco tempo atrás, a Folha de São Paulo publicou um anúncio nos anos 90, precisa-se de empregada doméstica, precisa ser branca. E aí, no caso, é um caso do Projeto Querendo do livro, que não está no podcast, que é uma das novas entrevistas feitas para o livro, o caso de uma cuidadora de idosos de Belo Horizonte, porque lá em BH, há 2 anos, teve um anúncio num grupo de cuidadoras de idosos, precisa-se de 30 funcionários para uma agência, eu queria até lembrar o nome da agência agora, mas eu esqueci, porque é bom falar o nome da agência. Não está no livro. A agência fala assim, precisa-se de 30 funcionárias, não pode ser preta nem gorda. Para vagas precarizadas, não podia ser preta nem gorda. Aí uma mulher negra se insurge contra isso, a Eliângela Carlos Lopes, e ela se insurge e fala, não, que isso? Tipo, já é tão difícil fazer o meu trabalho, agora eu não vou conseguir o trabalho porque eu sou preta e gorda. Aí ela vai e registra um processo na delegacia. Foi difícil pra caramba, porque os policiais não sabiam como registrar aquele crime. O caso vai adiante, ela persiste, isso cuida. Pô, olha isso, ela só queria naquele dia ter arrumado um trabalho e aí no fim de semana ter podido passear, mas ela precisou engajar numa luta de 2 anos, que adivinha o que deu no judiciário brasileiro? Nada. Porque é isso que acontece. Aí vai falar que vocês falam de racismo demais? Sim, fala de racismo. Vai continuar falando, porque isso perpassa a sociedade brasileira como um todo. É a questão psicológica dela, né? Pra gente fechar isso, o que mais me tocou nesse ponto do livro, e que eu fico até emocionada de lembrar isso, assim, porque aí ela conversa com o Thiago, aí tem as aspas dela, e você vê que ela nunca mais vai se recuperar daquilo, gente. Entendeu? Ela vai seguir, ela vai se reestruturar. Mas isso é um marco na vida de uma pessoa. Entendeu? É uma coisa que vai acompanhar ela a vida toda. Então, a gente está falando de violências psicológicas extremamente profundas, que muitas vezes não podem ser reconfiguradas quando a violência é física, por exemplo. Então, a gente está falando de aspectos psicológicos que precisam ser combatidos através do conhecimento. Só para fechar com o que você falou, no livro a gente fala muito sobre isso. Quanto numa mesma família, numa mesma comunidade, uma família branca e uma família preta, a depender, inclusive, do tom da pele. Se essas famílias conseguem mobilidade social ao mesmo tempo juntas, e eu mostro isso no livro, no projeto, e isso aconteceu várias vezes, essa família branca ela vai ter condições de se manter com muito mais acessos do que a família preta. E o livro mostra isso de maneira muito clara. Porque a família preta vai lá e vai para o mundo, ela é reconectada com esse mundo, com esse sistema do qual ela estava apartada pela pobreza extrema. Aí ela falou, vou voltar para esse sistema. Minha geração agora vai voltar depois de 5 gerações apartadas. Aí ela vai para o sistema. E o sistema é esse, né? Então, é esse sistema que vai fazer essas famílias pretas geralmente voltarem para o ciclo de pobreza e esse virtuosismo durar, às vezes, meses. Tem uma família aqui que eu conto que, sei lá, foram 10, 12 dias, né? Até a primeira experiência de trabalho do pai dessa família, né? Desse chefe de família, um motorista de ônibus que ele não consegue, entendeu?
Ele sofre coisas e ele fica em depressão e ele volta. Eu não quero voltar para isso. Então, assim, a gente tem que falar de pobreza como um todo, a gente tem que falar de Brasil como um todo, mas trazer a estrutura racial do que nos forma é muito fundamental para a gente poder realmente avançar nas mudanças que a gente precisa fazer. Quer ir para a pergunta? Vamos lá fazer uma, duas perguntas. A gente tem pouco tempo aqui, então peço, por favor, a gentileza para que vocês sejam sucintos aí nas perguntas. E que tarefa inglória fazer pergunta depois de vocês, excelentes entrevistadores, fazerem pergunta um para o outro, né? É fazer embaixadinha depois de ver o Ronaldinho Gaúcho num dia inspirado, né? Vamos lá. Pode falar? É rapidinho, assim, é muito interessante a sua pergunta para o Lema, mas você não falou a resposta, né? A reação. Você foi ligeira, hein? Foi ligeira. Ele disse claro que sim, né? Mas eu percebi que ele ficou extremamente constrangido com a minha pergunta. Eu acho que isso responde muita coisa, né? Ele não falaria para mim não, né? Mas eu vi no olho dele a resposta. Bom dia a todos. Eu me chamo Suzana. Eu estudei também no colégio, assim, de classe alta. Eu venho de uma família legal, assim. Meu pai foi alto funcionário e tal. E é realmente assustador. Mas o incrível é o progresso do negro, né? Quando a gente progride, o susto. Quando você fala que vai à Europa, nossa, quem é sua mãe? Quem é seu pai? Nossa, você é tão culta. A coisa é tão violenta, esse apagão, essa coisa marginal que a gente vem, é tão forte que quando você progride, você tem um trabalho, você mora bem, come, faz 3 refeições por dia, toma banho quente, vai a cinema, vai a teatro. Vai a teatro, tem acesso à cultura, escreve, sabe? Tem livros fora, no exterior. Aí começam as perguntas, mas como? A minha mãe e meu pai são famosíssimos. Porque toda vez que me perguntam, eu falo, eu tive uma mãe, minha mãe culta, meu pai... Agora eu parei, não falo mais nada. Não, parei, eu cansei, eu estou cansada, estou muito cansada. Então, isso que vocês estão falando aí, esse apagamento, é muito violento. Porque quando você tem uma vida digna, assusta. Até no prédio que você mora. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Moro em frente ali, o cartão postal. Na hora de entrar, moro aqui. Eu falei, mas eu também moro aqui. Sou sua vizinha. Nem sabe que eu sou a vizinha. Entendeu? Então, isso é realmente esse apagamento é violento e temos que falar sim, falar de igualdade, falar do progresso. Porque a gente progride também. Qual que é o nome da senhora? Suzana. Suzana, me lembrei de um trecho do livro maravilhoso. Sim, organicamente contando tudo, né? Acho que o depoimento da senhora dá conta de tudo que a gente tentou tratar aqui, mas rapidamente, em um momento do livro, eu conto de uma experiência de mulheres do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que é uma das comunidades impactadas pelo Favela 3D, e as mulheres fazem uma viagem, e tudo em torno das mulheres, né? Porque as mulheres nas comunidades periféricas, elas têm um papel extremamente importante de agregar, de denunciar e de se ajudar, né? Fora que são a chefe de família, literalmente, né? Levam dinheiro para casa. E aí a experiência, Tiago, dentro de um ônibus, a primeira vez que elas foram no Jardim Botânico, no cinema, e uma dificuldade de assimilar aquilo, sabe? De assimilar aquela existência naquela cidade. Eu não estou falando nem só de acessar o cinema em si, mas de estar neste lugar, transitando nesta parte da cidade. Porque é uma cidade que não pertence a essas pessoas empobrecidas. Então, muito lindo quando você fala de arte, do acesso a esse tipo de conhecimento, porque é sobre isso também. Porque assim, comigo, eu entrei na Casa São Paulo, fui à Casa São Paulo ver o que eu adoro, música clássica, e eu vi uma pessoa olhou para mim assim, sabe? Como se tivesse levado um susto. Não estava nem aí. Eu entrei, sentei, vi o concerto maravilhoso. Enfim, é essa coisa que a gente tem que vencer. E é muito bonito vocês falarem isso, de racismo e tal, mas também a gente olhar o nosso progresso. O nosso sirva de exemplo também, que as outras pessoas negras como a gente possam olhar e dizer, eu vou conseguir também, olha aí, eles conseguiram, também vou. E dar mão, né? Estamos juntos. Eu sou uma das sócias da Casa 11, Sebo Livraria, sou única. E eu quero levar vocês lá. Vamos marcar agora. Vamos agora. Agora. Eu sou considerada embaixadora da Casa 11. Bora!
E esse foi o episódio 383 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu e sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até semana que vem. Edição de Fábio Errar.